Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estiver na tribulação, nada melhor que uma oração para acalmar o coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todos os nossos erros. Perdoa, Senhor, a nossa falta de amor. Tende misericórdia de nós. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por cada cuidado, por cada detalhe, por cada palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Nós agradecemos a sua presença em nossa vida. Nós agradecemos seu Espírito Santo, o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor ainda permanece buscando e encontrando uma forma de nos salvar. A tribulação, ela é algo de todo dia. Mas lá em Romanos 2, versículo 9 e 10, tem algo muito interessante para a gente aprender sobre a tribulação. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal, mas glória, honra e paz para todo o que praticar o bem. Se você notar, é a lei da semeadura. Aquilo que a gente colhe é exatamente o que a gente planta. Ah, mas isso quer dizer que se eu fizer sempre o certo, nunca vai ter tribulação na minha vida? Não. Porque não é uma garantia que pelo simples fato de você estar fazendo tudo certo, que Deus ele vai deixar de agir na sua vida. Porque se você fizesse tudo certo, seria simplesmente uma recompensa. Mas existe uma grande diferença de quando eu entro na tribulação com Deus e quando eu entro na tribulação sem Deus. Você percebe que muitas vezes quando a gente vai querer resolver um problema, a gente sempre começa buscando uma solução no Google, perguntando para alguém que entende melhor, buscando algum conhecimento diferente do que eu tenho ou pedindo ajuda para outra pessoa. Quantas vezes você teve no meio de um problema e foi pedir a primeira ajuda para Deus, para que Deus pudesse iluminar os teus pensamentos, iluminar os teus caminhos, você muitas vezes pudesse reconhecer. Quantas vezes no meio da tribulação você conseguiu reconhecer que aquele mal que estava acontecendo na tua vida é o mal que você mesmo foi buscar? Quantas vezes Deus não te alertou: olha, isso não é bom, olha, isso não está certo, você está sendo injusto. Você está exagerando nas palavras. Você está simplesmente subjugando todas as coisas. Não foi assim que eu te ensinei. Não, mas eu quero assim. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Queremos resolver as coisas do jeito mais rápido. Mas nem sempre solucionar um problema de uma forma rápida é resolver. E muitas vezes não é porque eu não vejo o problema que o problema não existe. Então, isso é muito importante. Bom, tá tendo tribulação na minha vida? Tá. Aí vem a segunda pergunta: você está se sentindo atribulado? Porque olha que curioso. A questão é que quando Deus está na nossa vida, está trabalhando na nossa vida e a tribulação está acontecendo, Deus ele deixou claro que a paz ela vai estar no meio de nós. Então, ainda que as coisas não estejam saindo do jeito que eu espero, ainda que muitas vezes eu tenha que perder algo que eu tenho que eu não gostaria, ainda que muitas vezes eu tô com conta, eu tô com dívida, ainda que muitas vezes eu esteja inseguro por diversas coisas que estejam acontecendo na minha vida, eu tô em paz. Por quê? Porque eu sei que Deus ele tá cuidando de mim. Eu sei que eu entrei naquela tribulação orando e eu sei que eu vou sair daquela tribulação glorificando ao Senhor. Eu sei que aquela dificuldade passageira que está acontecendo agora vai se tornar uma bênção muito maior no futuro. E eu vou poder testemunhar de todas as coisas que Deus fez na minha vida. Só que muitas vezes a gente entra de tribulação em tribulação. Parece que aquilo sempre se repete dentro da nossa vida o tempo todo. É doença atrás de doença, é problema atrás de problema, é conta atrás de conta, é coisa que quebra atrás de coisa que quebra, é notícia ruim atrás de notícia ruim, e aquilo fica um ciclo o tempo todo batendo na gente, até que o teu joelho se decida a dobrar,
Até que você canse de plantar o mal e fala, bom, eu não quero mais plantar isso, eu quero começar a plantar coisa boa. Por quê? Porque do meu jeito não tá funcionando. Tá bom, então vamos começar do jeito certo. Lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, a palavra diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe que Deus ele deu uma pista para a gente do que nós devemos fazer para que os nossos caminhos eles deixem de caminhar para o mal. Clamar o nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter. O que é uma conversão? Não é mudar de direção? Tô indo para a direita, conversão esquerda. Se você tem notado que a forma que você vive, o caminho que você segue, não tem te levado para perto de Deus, você precisa converter esse caminho. Quando Deus ele fala da humilhação, o que é se humilhar? É se reconhecer pequeno. É deixar o orgulho de lado. Não, mas o que os outros vão pensar se eu fizer isso? Não sei. Prefere viver uma vida inteira triste, frustrado e amargurado, mas os outros pensando bem de você, do que você se humilhar e os outros pensarem sei lá o quê, mas Deus olhar para você e falar, olha, realmente, ele mudou. Aí faça uma escolha. Enquanto você estiver preocupado com o que os outros pensam, o diabo vai estar governando a tua vida de todo lado, porque é a coisa mais fácil que tem. O pensamento do outro, ele sempre vai te julgar, sempre vai pensar mal, sempre, sempre, sempre. Porque enquanto as pessoas de Deus, elas perdoam, as pessoas do diabo, elas julgam, elas condenam, elas colocam a culpa. São 3 atitudes que é o diabo agindo na tua vida, porque Deus não nos deu autoridade para fazer nenhuma dessas coisas. Eu posso me arrepender, eu posso me humilhar, eu posso ficar com prejuízo, eu posso perdoar. Isso eu posso. O resto não compete a mim. Eu não posso fazer isso. Isso é atribuição de Deus. Ele vai me defender, Ele vai ser o meu juiz, Ele vai julgar, Ele vai condenar. Você quer a condenação por um instante. Deus, Ele quer a eternidade para a vida das pessoas. Ele quer que todo mundo se salve. Da mesma forma que você, no passado, fazia diversas coisas e não se questionava, e depois descobriu que todas essas coisas que você fazia eram ruim e mal e só atrapalhava a tua vida, a outra pessoa talvez não teve essa oportunidade ainda. Ou talvez teve e escolheu, falou, não, eu quero ir pelo caminho ruim mesmo. E se você notar, Deus fala sobre sarar a terra. Nós não passamos por uma pandemia. Você acha que essa pandemia, ela veio da onde? Veio do bem? Não veio. Não veio. E infelizmente, o que às vezes a gente não percebe é que a escolha de poucos destrói o mundo inteiro. E as consequências ficam para nós. Para nós. Só que tem uma notícia muito boa. A partir do momento que eu me converto, que eu entendo que a vida que eu vivia é mal, que eu não quero mais essa vida para minha vida, que eu sinto que Deus perdoou os meus pecados e que eu perdoei os meus erros, porque isso é muito importante. Você deve pedir sim perdão e reparar os teus erros, mas se perdoar e seguir em frente. Porque a partir do momento que você não precisa pedir perdão 300 vezes para uma pessoa sobre a mesma coisa. Se você já pediu perdão e deixou de fazer, e sente que Deus te perdoou por isso, tá ótimo. Você não precisa convencer a outra pessoa. A verdade, ela não precisa ser convencida. A verdade, ela é a verdade simplesmente pelo fato dela ser a verdade. Mas a boa notícia que eu quero te dar, ela tá lá em Salmo 107, versículo 19. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua tribulação em que se encontravam.
Então, a partir do momento que nós clamamos a Deus depois de se converter, ainda que no meio de uma tribulação, Deus vai vir nos salvar. E isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele vai vir na nossa vida. Deus, muitas vezes, ele não vai vir resolver o problema, mas ele vai te dar sabedoria e ferramentas para que você possa resolver. Talvez a conta não vai ser paga na hora que você quer, mas ele vai te mostrar a forma que você tem que fazer. Talvez aquela pessoa que você perdeu, ela não vai voltar para a sua vida, mas você vai entender a razão pela qual você perdeu aquela pessoa. Às vezes a gente precisa aprender a libertar os outros das nossas garras, porque quando nós temos uma relação, ou quando nós temos uma amizade ou qualquer coisa, e as palavras elas costumam o tempo todo estar distorcidas para tentar culpar o outro, ou generalizadas. Nossa, toda vez você faz... Foi uma vez que você fez, não, mas toda vez... Tem a incapacidade de olhar o fato e falar sobre o fato. Sempre tenta trazer uma carga maior para te obrigar a fazer alguma coisa da forma que ela quer. Essa história de obrigar... Não, ele tem que fazer... Não, porque onde já se... Isso não existe. Liberdade. Aonde existe o Espírito Santo, lá existe liberdade. Na vida de quem Deus está atuando existe liberdade. Se ele ficou é porque ele escolheu ficar, não por obrigação, não porque ele é teu pai, porque é tua mãe, porque é tua... Ele não tem, ninguém tem obrigação de nada. Agora, se ele ficou por medo, não, ele está ali por medo, não, ele tem medo. Isso não é sentimento de Deus, pois aquele que teme não é perfeito no amor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E todo aquele que teme o castigo não é perfeito no amor. Percebe que tem certos tipos de coisa que para nossa vida não funcionam e não vão funcionar. Essa maneira que eu sempre falo que a gente aprendeu, esse jeito de amar visto em filme, cantado em música, esse modo de se divertir que a gente aprende desde criança, essa forma de ser desobediente, de querer conquistar a nossa liberdade, muitas vezes mentindo, enganando, muitas vezes ao contar uma história, aumentar a história que a gente conta para parecer que a gente é interessante. Olha como eu sou interessante. Cara, por mentira. Por mentira. Isso é melhor que isso. Sabe, se você prestar atenção no que você tem sentido, nas coisas que o seu coração tem falado, nas pessoas que você tem à sua volta, nas pessoas que você já teve à sua volta, nas pessoas que partiram e te deixaram, pessoas que muitas vezes mais nem conosco estão mais, que nem mais podem ver. Será que não chegou a hora da gente começar a escrever novamente a nossa história com coisas que a gente possa se orgulhar de dizer quando a gente estiver lá no céu? Quando a gente puder reencontrar aqueles que foram, todos aqueles que morreram acreditando em Jesus? Será que não chegou a hora de a gente mostrar para os nossos amigos que não conhecem esse caminho, que existe um caminho, que ainda que você esteja no primeiro passo dele, você já se converteu? O teu caminho vai um lado, o caminho daquelas pessoas vão para o outro. Será que não chegou a hora de dizer, vamos por aqui? Será que a gente precisa disso para ser feliz? Será que isso já não deu? Será que já não foi o suficiente? Mas quantas camas você vai querer deitar? Mas quantas bocas você vai querer beijar? Mas quantos trabalhos você vai querer simplesmente abandonar? Mas quantos dias você vai deitar na sua cama e continuar chorando? Quantos dias você vai questionar as suas escolhas e reclamar que nada dá certo na sua vida, mesmo quando você não faz nada para isso? Quantas vezes você vai lembrar de Deus apenas nos piores momentos e nos melhores simplesmente viver como se Ele não existisse? Quanto tempo vai continuar julgando as pessoas pelos teus olhos? Quanto tempo não vai dar valor para aqueles que estiveram sempre com você, quando ninguém mais quis estar? E quando alguém quer estar, você simplesmente descarta essa pessoa como se ela não fosse nada. O que mais que vai ter que acontecer para você descobrir o valor de certas pessoas, atos? O que mais? Quer enterrar mais quem? Quer perder mais quem?
Quer sofrer mais por quê? Quer continuar se punindo como se a vida fosse isso, um projeto de destruição pessoal? Você quer mais posses para quê? O que vai mudar na sua vida? Se você não sabe o valor nem do que você tem, o que vai mudar na sua vida? É para os outros te admirar? Sempre os outros. Você está numa vitrine? Será que alguém poderia se espelhar na sua vida e dizer, olha, esse cara eu admiro? Por quê? Porque ele ama? Porque eu consigo ver Deus na vida dele? Não, eu admiro que ele é bem sucedido. O que é ser bem sucedido? É morrer sozinho no final? Porque eu não vejo esse bem sucedido. Daqui ninguém leva nada. Olha o túmulo dele, é maior que o maior túmulo do cemitério é o dele. Tira de dentro. E o osso dele com os outros ossos são diferentes? Não são. A marca que Jesus deixou no mundo veio pelo amor que ele teve, não pelos bens. E a gente continua olhando bens. Cadê o dono da Apple? Cadê? Onde que ele está agora? Mudou o mundo. Nossa, olha os aparelhos, que legal. Olha como ele era rico, inteligente, olha, revolucionário. Cadê? A outra geração, será que vai lembrar do nome dele? Mesmo depois de 2000 anos, o filho do carpinteiro continua ecoando a sua mensagem de amor. E Jesus me convenceu a amá-lo, não pelo que ele me deu, mas pelo que ele me fez sentir, pelo caminho, pela sabedoria, pela palavra, por me reconhecer dentro de uma família, porque junto de Deus nós nos tornamos irmãos. Só que tem gente que quer ser irmão de Deus, ajuda no Pix aí, ó. Fiz a cagada aqui, ajuda no Pix. Na hora de dividir, a burrice é irmão, né? Na hora de adorar a Deus, não. Só quer dividir o prejuízo, né? Na hora de ajudar, nada. Cara, esse tipo de pessoa é triste. Elas estão lá no meio. Não é à toa que Deus diz que o joio vai crescer no meio do trigo. Se você sentir que deve, ajuda. Se não sentir, não ajuda. Não existe condenação na justiça que vem de Deus. Se você está sempre alinhado com Deus, se você está sempre obedecendo a Deus, nunca faça nada pelo olhar de outra pessoa, pelo que o outro pensa. Eu tenho isso porque o outro vai invejar, porque olha o meu carro. Não, olha a minha. O meu, o eu sempre falo, é demoníaco, é nosso. Jesus ensinou a gente a rezar o Pai Nosso, plural. Eu, meu, egoísmo. Isso não prospera a vida de ninguém. Você vai morrer abraçado com isso. Vai gastar tudo que tem para tentar recuperar a tua saúde. Vai gastar tudo que tem para tentar recuperar a tua vida do jeito que ela estava lá no começo, quando você perdeu a tua humildade. E isso não vale a pena. Então, entre viver que os outros te olhem, de alguma forma tenham medo, ou sei lá o que mais, que fantasia que é essa que você construiu à tua volta, faça que as pessoas te olhem como um servo. Que as pessoas te olhem como se elas pudessem ver a Cristo. Como se elas entendessem que você não é perfeito, mas você sempre tem uma palavra animadora. Que você tenta viver pelo menos aquilo que Jesus ensina, ainda que muitas vezes você fale. Não tem problema nenhum. Perfeito somente é Deus. Amém? Que o Senhor possa entrar na tua casa, tocar a tua vida, que Ele possa iluminar os teus pensamentos. Se hoje você vai fazer exatamente o que você faz nesse dia, não faça. Converter. O que você tem feito tem gerado a tribulação. Tenta fazer diferente pelo menos um dia. Daqui um pouco, mais um dia. Logo você vai ter força, porque você está mostrando para Deus que você está interessado em mudar. Está na hora de você servir outra pessoa, a não ser a você mesmo. Amém? Um bom dia.